Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós estamos começando um novo especial aqui no nosso canal. Hoje nós vamos começar a falar a respeito da vida a partir da sua conversão, do seu ministério, as suas obras literárias e a importância desse personagem para a propagação do Evangelho. A maneira como a Bíblia traz detalhes a respeito do ministério dele e de como ele foi fundamental para o desenvolvimento e a continuidade da igreja e todo o trabalho ali de ministração da palavra, todo o trabalho de fato de evangelizar sem fronteiras, levando a palavra de Deus a muitos lugares, levando a palavra de Deus com muita responsabilidade, com muita coragem, muita ousadia. Então hoje nós vamos começar um especial para falar a respeito de Paulo, o apóstolo Paulo. O especial que nós estamos começando hoje está recebendo aqui o título de Paulo, preparado para sofrer. Ao longo desses episódios que nós vamos acompanhar, nós vamos compreender o porquê desse título, Paulo, preparado para sofrer. Eu quero começar agora lendo com vocês o capítulo que vai nos introduzir, o começo ali mesmo da caminhada de Paulo em relação à palavra de Deus, em relação a ele propagar e evangelizar as pessoas acerca de Jesus Cristo. Lembrando que estamos aqui falando de Paulo, porque é o nome mais fácil de você associar, apóstolo Paulo, mas para quem já conhece um pouco da Bíblia, sabe que o nome dele original era com S, era Saulo, e depois o nome dele vai passar a ser Paulo, mas cada coisa no seu devido tempo. Então aqui nós vamos começar a ler no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos fica onde? Lá no Novo Testamento, indo para o finalzinho da Bíblia. Atos dos Apóstolos, nós vamos começar a ler agora o capítulo 9. Ele vai nos trazer a conversão de Saulo, porque ele ainda tinha por nome Saulo. Estamos falando do apóstolo Paulo, mas nós vamos começar de uma maneira que seja ali gradativo o nosso conhecimento sobre a vida, sobre a história dele. Então, vamos começar lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos ver a conversão de Saulo. Está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Vou fazer uma pausa aqui. Está falando que se ele achasse alguns que eram do caminho. Era assim que os cristãos passaram a ser conhecidos lá no comecinho, no começo ali da igreja, depois que Jesus já tinha voltado ao céu. Então Jesus é o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então aqueles que eram discípulos e seguidores de Jesus, eles ficaram por um tempo chamados, eles eram chamados e conhecidos como o caminho, ou seguidores do caminho. Por isso que aqui está dizendo, caso ele achasse algumas pessoas que fossem do caminho, então a gente já sabe que está se referindo aos seguidores de Jesus, tá? Então, voltando aqui, ele levasse tanto homens como mulheres presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou:
quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos, nada podia ver, e seguindo-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Então olha o que aconteceu. Saulo, ele estava ainda ali cheio de sangue nos olhos para perseguir os cristãos ou os do caminho, os seguidores do caminho, ou seja, os seguidores de Jesus. E ele vai até o sumo sacerdote pedir cartas para levar até Damasco, para que caso ele achasse homens ou mulheres seguidores de Jesus, ele os levasse presos para Jerusalém. Acontece que no caminho, um pouco antes dele chegar até Damasco, aparece subitamente, assim, do nada, uma grande luz vinda do céu e ela vai ali envolver a Paulo e ele vai cair no chão. E dali vai vir uma voz: Saulo, Saulo. A gente já sabe que quando vem essa expressão repetindo o nome da pessoa é porque está chamando a atenção. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, ele obviamente, como um homem que ele já era temente a Deus do jeito errado, de um jeito equivocado, né? Por que ele perseguia os cristãos? Porque ele acreditava, assim como muitos outros judeus, assim como muitos romanos, enfim, ele acreditava que Jesus era uma falácia, que Jesus era um homem que tinha blasfemado contra Deus e tinha enganado muitas pessoas. Então, Paulo acreditava que ele estava tendo zelo pela palavra de Deus. Quando ele perseguia os cristãos, ele acreditava que ele estava exterminando uma farsa. E, na verdade, ele estava equivocado. Então, ele reconhece que daquela luz, aquela voz, está vindo uma autoridade. Então, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus vai falar: sou Jesus, a quem você persegue. Jesus, ele ali vai se identificar para Paulo. E nesse instante, nesse momento, é que começa a cair a ficha de Paulo. O que eu estava fazendo com a minha vida até aqui? Perseguindo, prendendo os cristãos, consentindo com a morte deles, achando que esse Jesus que foi crucificado era um farsante, que estava desrespeitando o nome de Deus. E olha o que está acontecendo agora. Essa grande luz que vem dos céus, a ponto de eu ser derrubado no chão, surge uma voz de alguma autoridade, alguém poderoso, que está se identificando como o próprio Jesus que eu tenho perseguido violentamente. Ali a ficha do Paulo começa a cair, que ele, achando que estava fazendo a coisa certa, na verdade estava perseguindo aquele que de fato era o Filho de Deus. E aí o que vai acontecer aqui? Jesus, ele vai dar uma ordem para ele: levanta e entra na cidade, porque ele ainda não tinha entrado em Damasco. Ali você vai encontrar pessoas que vão te dizer o que convém fazer. A partir daquele momento, já começa a entrar na vida do Saulo as ordens vindas de Deus, não mais a respeito daquilo que ele acreditava que seria o certo de fazer. Já não seria mais, a partir daquele momento, a autonomia do Saulo, mas a partir daquele momento já entrava na vida dele a ordem de Deus para que ele se submetesse. Jesus fala: vai, porque ali vão te falar o que convém fazer, não o que você vai decidir. E ao longo desses episódios nós vamos ver de fato uma submissão sem reservas de Paulo para com o trabalho de pregar a palavra de Deus. E aqui vai dizer que ele vai ser levantado pelos seus companheiros de viagens, ele vai abrir os olhos, mas ele já não vai conseguir enxergar nada. Aquela luz, ela
temporariamente, é como se tivesse queimado os olhos de Saulo. E ele vai ficar sem enxergar nada. E ele fica sem enxergar nada por 3 dias. E dentro desse período ele não come, ele não bebe, ele fica em jejum. Paulo, ele já era um homem muito, como eu posso dizer, muito doutrinado. Era uma pessoa que já tinha muita disciplina. Ele foi um homem, como ele mesmo nós vamos ver em outras leituras, criado e ensinado aos pés de Gamaliel. E depois nós vamos também ler um trecho que fala a respeito desse Gamaliel. E a gente vai ver um pouco de algumas características desse homem, que foi o mestre de Saulo, e a gente vai ali compreender também como o Saulo se desenvolveu uma pessoa assim tão disciplinada, tão rígida, tão rigorosa. E, gente, só fazendo um parêntese aqui, Deus, ele vai usar a vida de Saulo poderosamente na sua obra, no seu plano de salvação, de pregação do Evangelho para as pessoas, já, obviamente, porque Deus sabe de todas as coisas, mas já sabendo dessas características bem específicas de Paulo. Era um homem muito disciplinado, ao mesmo tempo muito rígido, uma pessoa assim, muito mesmo assim, muito disciplinada mesmo na religião, uma pessoa assim muito séria, muito convicta. Então Deus, ele vai pegar essas características de Saulo, que ele estava usando de uma maneira equivocada, e Deus vai usar essas características para a glória dele. Porque Deus olha para nós, ele enxerga potencial, mas muitas vezes a gente está usando o nosso potencial de uma maneira errada. E Deus, para nos usar, ele vai pegar o nosso potencial e ele vai aperfeiçoar. Ele vai usar aquele nosso potencial da maneira certa, que muitas vezes nós estamos desperdiçando, usando da maneira errada. Era o que acontecia também com o Saulo. E aí o texto, ele vai continuar e ele vai falar o seguinte: aqui vai entrar um novo personagem, que o nome dele é Ananias. Vamos continuar lendo aqui para dar um desfecho nessa primeira parte, tá? A gente vai ler agora do versículo 10 até o versículo 19, porque ele vai dar um desfecho ao que aconteceu. Até aqui nós temos um Saulo convertido, porque agora ele já está ali crendo que de fato Jesus é o Messias que Deus tinha prometido, mas ele está cego. Passou 3 dias cego. Então a gente não vai parar a história por aqui. Vamos andar mais um pouquinho. Então vamos ler agora, continuar no capítulo 9 do livro de Atos. Vamos continuar agora do versículo 10 até o 19 para a gente dar um desfecho nessa primeira parte. Então está escrito assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver.
A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então, olha o desfecho que a gente tem até aqui. Primeiro, nós temos um Saulo perseguidor dos seguidores de Jesus, a ponto de prender homens e mulheres e até mesmo consentir com a morte deles. Nós vamos ver isso por quê. Aí nós temos um Saulo que está a caminho de Damasco, disposto a não ter piedade, a ser implacável se ele achasse pelo caminho qualquer homem ou mulher que servisse a Jesus e que fosse seguidores de Jesus. No meio do caminho, antes de chegar na cidade, ele vê uma grande luz vinda do céu que o cerca e ele cai no chão. Vem a voz de Jesus falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus se dá a conhecer: sou Jesus a quem tu persegues. E aí Jesus ele vai começar a dar a primeira ordem para Saulo: vai, entra na cidade, ali você encontrará quem te diga o que convém fazer. Ali a gente já vê que a partir daquele momento já não seria mais Saulo que iria governar sua vida, mas o Senhor Jesus. Jesus ele não sai dando ordens para pessoas que não querem relacionamento com ele. Jesus ele não se faz senhor de pessoas que não se deixam assenhorar por ele, de pessoas que não aceitam o senhorio de Jesus. Então você vê que a partir do momento em que Jesus se revela para Saulo, e Saulo já identifica: quem és tu, Senhor? Ele já sabe que está falando com alguma autoridade. Ali já começa a conversão do Saulo. Então Jesus ele já vai dar a primeira ordem: entra na cidade, ali te farão o que convém fazer, não o que você decidiu fazer. Até então Saulo estava numa viagem, numa missão, que ele pediu autorização ao sumo sacerdote, ele pediu as cartas para levar até as sinagogas, porque se ele achasse algum seguidor de Jesus, ele iria levá-los até a Jerusalém presos. Ele tinha essa audácia no intuito de ter aquela atitude de independência, aquela atitude de livre e espontânea vontade. Tamanha era a maneira implacável como ele enxergava os cristãos que ainda não eram chamados de cristãos, mas os seguidores de Jesus. Ele era implacável. Então, a partir do momento aqui que Jesus fala: lá vão te falar o que convém fazer, a gente já vê: Paulo, a partir de agora não é mais você que vai mandar na sua vida, não. A partir de agora você vai obedecer o que o Senhor mandar. E ali ele entra, e ali ele tem ali a sua cegueira. Ele passa aqueles dias cego, sem comer e sem beber, com certeza ali como um jejum espiritual. Ele está num momento de grande mudança da vida dele. Há pouco tempo atrás ele estava perseguindo severamente os discípulos de Jesus, achando que ele estava prestando um serviço a Deus. Como um grande homem judeu zeloso pelas Escrituras, ele acreditava que ele estava prestando um serviço a Deus. Como alguns povos aí, que eu não vou entrar muito em detalhe para a gente não fugir do assunto, mas como alguns povos que até hoje em dia matam, sequestram, fazem coisas absurdas, acreditando que estão fazendo em nome de Deus, né? Seja lá na língua deles, a maneira como o nome de Deus é referido, acreditando que estão fazendo em nome de Deus. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Então Saulo acreditava que estava ali prestando serviço a Deus. Então, de um momento para outro, ele vê a vida dele mudando radicalmente. Então, é natural a gente compreender ele ter passado esses dias sem comer e sem beber. E aí Deus ele vai chamar um outro personagem nessa história, que é um discípulo chamado Ananias. Deus vai chamar, Ananias vai responder: eis-me aqui, Senhor. E Deus vai falar: vai até a rua chamada direita, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo, conhecido como Tarso. Impõe as tuas mãos sobre ele para que ele volte a enxergar, porque ele está orando. E ele teve uma visão de um homem que entrava chamado Ananias e que colocava a mão e ele voltava a enxergar. Então Saulo estava orando e ele já tinha tido uma visão de Ananias chegando, impondo a mão sobre ele e ele voltando a enxergar.
Deus já tinha permitido essa visão a Saulo. Mas Ananias, que ainda não sabia que ele iria realizar essa visão que Deus já havia dado ao Saulo, Ananias ele vai questionar, ele vai falar: Senhor, eu tenho escutado falar barbaridades desse tal de Saulo. Ele tem perseguido seus discípulos, seus servos. Ele tem prendido os seus discípulos. Inclusive, ele veio aqui para Damasco para isso. Ele tem perseguido o seu povo e o Senhor quer que eu vá lá agora ajudar ele. E aí Deus vai insistir com Ananias. Vai, porque esse instrumento, Deus ali, ele já na pessoa de Jesus, ele já traz ali, já começa a mostrar qual é o plano que ele tem com Saulo. Ele já começa a mostrar que a conversão do Saulo não será mais uma conversão como muitas outras. Eu uso aspas porque nenhuma conversão é apenas uma conversão. É uma alma que é salva e são pessoas que Deus passa a usar para a sua glória. Mas quando eu digo aspas, ele não seria mais apenas uma conversão, é que Deus iria fazer através da conversão de Saulo algo muito maior que ele não fez com todas as pessoas que ele converteu. Deus pode usar todas as pessoas, mas tem algumas que ele reserva para coisas muito maiores. Foi o que aconteceu com o Saulo. E nisso eu volto a dizer o que eu falei anteriormente, que é bom a gente lembrar. Deus, vendo características específicas em Saulo, uma pessoa muito disciplinada, muito fervorosa ali no zelo com a palavra de Deus, mas de uma maneira equivocada, achando que Jesus era um farsante, Deus vai usar muitas das qualidades dos atributos de Paulo, mas agora Deus vai focalizar para uma direção diferente, para uma direção correta. Então Deus ele vai falar para Ananias: vai, porque este instrumento escolhido, eu irei usar para que ele leve o meu nome para os gentios, ou seja, para outros povos, e para os reis e para os próprios filhos de Israel. Então ali Deus ele já começa a mostrar, na pessoa de Jesus, ele já começa a mostrar qual era o intuito, qual era o plano dele com a conversão de Saulo. Ele já enxerga o Saulo como um instrumento. Calma aí, esse homem que está me perseguindo aí na terra, que está sendo conivente com a morte dos meus seguidores, está sendo conivente, prendendo os meus seguidores, tanto os homens quanto as mulheres. Esse homem que está aí na terra, dizendo que eu, Jesus, sou um farsante e que eu não sou o Filho de Deus e que os meus discípulos também estão alimentando uma mentira e estão blasfemando contra Deus. Esse homem que acredita estar zelando pela palavra de Deus, ele que foi criado ali aos pés de Gamaliel, foi ensinado em toda a doutrina judaica, foi ali, bebeu da fonte ali do mais rígido, digamos assim, dos conhecimentos judaicos daquela época. Então eu vou usar essas características dele a meu favor. Tudo que ele tem usado agora é contra mim, falando contra o meu nome e perseguindo os meus discípulos. Eu vou pegar esse homem, eu vou instrumentalizá-lo. Agora ele vai perseguir, ele vai agora pregar, ele vai agora lutar, ele vai avante agora a favor do meu nome. Quando eu digo perseguir, é ir perseguindo aquele caminho, aquela missão. Não perseguir a outras pessoas, ir perseguindo aquela missão, ir à frente, ir constante. Então, Jesus agora, ele vai converter aquele que antes era um perseguidor, ele vai passar a ser perseguido.
nós vamos ver ainda, temos bastante coisa para ver a respeito do ministério de Paulo, de como ele vai de fato sofrer por causa da palavra de Deus. Por isso que o título desse especial é Paulo preparado para sofrer. Ele não sabia, obviamente, mas todo o preparo que ele estava tendo na doutrina da palavra de Deus, ali pelos homens judaicos, desde menino, crescendo, aprendendo a Torá, aprendendo, estudando ali o Pentateuco, estudando as leis mosaicas, se aperfeiçoando, cumprindo ali as leis, tudo isso que ele estava aprendendo, todo aquele fervor religioso que tinha crescido dentro dele, aquele zelo que ele acreditava ter pela palavra de Deus, então agora o Senhor vai converter para o jeito certo. Deus ele vai direcionar aquele zelo para o jeito certo. Paulo tinha muito zelo com as leis humanas, acreditando que ele estava zelando de fato pela palavra de Deus como um todo, mas Deus ele olha o nosso coração. Então Paulo ele estava muito mais para a religião do que para Deus, mas ele não compreendia isso. Muitas pessoas estão do mesmo jeito que Paulo, elas estão muito mais zelosas com a religião, com as leis, com as normas, do que zelosos para com Deus. E sem Deus não existe as leis, a religião, as doutrinas. Então não adianta você ser uma pessoa zelosa com a religião e não ter zelo com o próprio Deus. E às vezes as pessoas elas não compreendem isso. Então nós vimos lá que quando o Saulo abre os olhos depois de toda aquela luz e ele percebe que ele não está enxergando, e depois quando Deus manda Ananias e Ananias vai, obedece, porque Deus fala que aquele vai ser o instrumento que ele vai usar, Ananias chega até lá já chamando Saulo de irmão, porque Ananias ele obedece, então ele entende que a partir de agora o Saulo é um dos deles, então ele já vai chegar saudando como irmão, ele vai fazer o que o Senhor mandou, vai impor a mão e vai recobrar Saulo a sua visão, e vão cair dos olhos dele como que escamas, como que escamas. Se nós formos levar essa imagem, essa informação de uma maneira assim mais reflexiva, comparado ao que nós falamos agora a respeito do zelo que o Paulo tinha pela religião, pelos dogmas e pelas leis da religião, a gente consegue fazer essa junção e compreender a cegueira espiritual de Saulo. Ele verdadeiramente acreditava que estava fazendo a coisa certa, perseguindo os seguidores de Jesus. Ele realmente acreditava que ele estava desempenhando um benefício a favor de Deus, mas, na verdade, ele estava cego espiritualmente. Com tudo que ele tinha ouvido falar a respeito de Jesus, com tudo que ele que ele estava acompanhando, ele via como que a igreja de Jesus, os discípulos iam cada vez ganhando mais discípulos, ia aumentando e aumentando. Ele ficava sabendo dos milagres, das maravilhas que os discípulos operavam por causa do poder que Jesus deu a eles. Então, e nada disso para Saulo foi suficiente. Isso me faz lembrar até mesmo quando Jesus foi crucificado, que o céu enegreceu, o sol escureceu, o véu do santuário foi partido ao meio, a terra teve um grande tremor, mas nada disso foi suficiente para que algumas pessoas mudassem a sua maneira de pensar em relação a Jesus. Muitas pessoas, quando viram Jesus morrer na cruz, teve o terremoto, o sol escureceu, muitas pessoas naquele momento, elas de fato a ficha caiu, de fato esse era o Filho de Deus. Muitas pessoas naquele momento
caiu a ficha. Mas outras, entretanto, nem com esses elementos acontecendo, nem isso foi suficiente para que eles de fato se rendessem que Jesus era mesmo o Messias. Tanto que os judeus corromperam os guardas que estavam no sepulcro de Jesus. Depois que Jesus tinha sido colocado lá, porque eles sabiam que Jesus tinha feito a revelação da sua promessa, que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Como eles queriam impedir aquela situação, de cair nos ouvidos das pessoas e as pessoas crerem, eles vão chegar e vão falar: olha, chegaram aqui os discípulos de Jesus, nós estávamos ali de madrugada, não vimos, levaram o corpo, e essa história de que ele ressuscitou, isso é uma mentira. Na verdade, eles roubaram o corpo. Então, essa é uma história que, segundo se encontra lá no livro, eu não lembro agora se é no livro, em qual evangelho que está essa parte dessa narrativa que eu vou falar agora, mas está dizendo que até o momento ali que o escritor estava relatando, ainda existia essa confirmação, esse boato entre os judeus, e eu ouso a dizer que muito provavelmente até nos dias de hoje, muitos judeus continuem acreditando nessa versão. Jesus não ressuscitou nada, foram os discípulos que foram lá e roubaram o corpo dele. Eu acredito piamente que até hoje muitos judeus ainda acreditam nessa falácia, acreditam nesse folclore, nessa história inventada. Então vocês vejam que a cegueira espiritual, ela de fato, ela pode ser curada, desde que antes que os olhos espirituais sejam curados, o coração da pessoa seja curado. Porque de nada adianta você trazer evidências, elementos, comprovações, se o coração está endurecido. Os olhos espirituais vão continuar cegos. Saulo teve o seu coração quebrantado. Ali ele compreendeu: cara, eu estou perseguindo o Filho de Deus. Até agora eu acreditava que eu estava prestando um favor a Deus. Até agora eu acreditava que eu estava zelando pela palavra de Deus. Mas agora eu entendo, eu estava perseguindo o próprio Deus encarnado. O coração de Saulo primeiro se contristou. O coração dele primeiro se quebrantou. Então, os olhos dele puderam ser curados. Se ele continuasse com o coração endurecido, os olhos espirituais iam continuar cegos e nem as evidências iam ser suficientes para que ele pudesse enxergar. O que aconteceu na morte de Jesus na cruz é algo muito claro, que a cegueira espiritual, ela não pode ser curada antes do coração ser quebrantado, antes do coração ser alcançado, antes do coração se arrepender. Se o coração continua endurecido e arrogante, os olhos espirituais continuarão cegos. Nem aquele tremor com a morte de Jesus causou temor no coração de muitas pessoas. Então, eu vou parar aqui no nosso primeiro capítulo desse especial, Paulo, preparado para sofrer. Eu agradeço a Deus, porque toda vez que eu estou trazendo a palavra dele, eu aprendo bastante também. E muitas coisas o Senhor só me revela durante a pregação, nem mesmo antes, no preparo, eu sei. Então eu agradeço muito a Deus, eu me sinto muito privilegiada, muito feliz. Pregar o Evangelho é um privilégio que Deus nos dá. Então, se você é cristão, ore e peça a Deus para que Ele te mostre qual é o chamado que Ele tem para a sua vida. Se você não é cristão, está esperando o quê? Está esperando a sua vida piorar, dar mais errado? Entrega a tua vida nas mãos de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas e Ele vai colocar a sua vida no eixo. Deus te abençoe. Leva um pedido que eu faço para você. Leva esse vídeo para outras pessoas. É só você apertar e compartilhar. Não precisa pagar, não custa nada, não cansa, não demora. É só clicar em compartilhar.
porque você vai abençoar a vida de outras pessoas. Se Deus permitir, até os próximos vídeos e até os próximos episódios desse especial Paulo preparado para sofrer. Fiquem com Deus.